Olá, meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. Hoje, a nossa escola dominical, de novo pelas redes sociais, estaremos refletindo no capítulo 27 de Gênesis, a história de Esaú e Jacó, e nós vamos estar abordando sobre o perdão. Bom, é fato que a palavra de Deus nos chama a uma vida de comunhão, né? Uma vida em que a gente compartilhe com os nossos irmãos o nosso dia a dia, o nosso tempo, em que a gente esteja junto e caminhe junto. Só que muitas vezes essa caminhada é dificultada, né? Por nós mesmos, pelos nossos relacionamentos, e às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande em conviver com irmãos que pensam diferente da gente, que têm opiniões divergentes, que têm outros gostos diferentes da gente, e isso torna a caminhada um pouco difícil entre nós e esses irmãos. Mas o fato é que a Bíblia nos chama à comunhão e que nós devemos exercer o perdão diariamente e que nós devemos nos esforçar a viver em comunhão com os nossos irmãos. Então nós vamos pegar como exemplo dois irmãos, Esaú e Jacó, que tiveram uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de comunhão, e nós vamos basear o nosso estudo de hoje nesses dois irmãos, na narrativa de Gênesis, que trata sobre o relacionamento dos dois. Amém? Vamos juntos? Bom, desde a gravidez de Rebeca, né, Isaac já se preocupava com o relacionamento dos dois irmãos. O tanto que os dois se remexiam no ventre, o tanto que os dois disputavam espaço desde o ventre da sua mãe. Então isso levou Isaac a buscar a Deus, buscar em oração, consultar a Deus, pedir a Deus uma revelação sobre o que estava por vir na família dele, né? Sobre os dois meninos que estavam no ventre e já disputavam entre si o espaço, já disputavam entre si um conflito, já tinham entre si um conflito. Bom, então cumpridos os dias de gestação, né, de Rebeca, quando ela dá à luz, né, a Esaú e Jacó, cada um recebe o nome segundo a sua aparência. Esaú nasce primeiro e, como ele era peludo, ele recebe o nome de Esaú, né, que em hebraico refere-se a pelo, a peludo. E Jacó, que nasce segurando o calcanhar do seu irmão, recebe o nome de Jacó, também porque em hebraico, né, Jacó quer dizer suplantador, né? E aí é interessante até a gente buscar o que quer dizer suplantador no nosso dicionário aí, que a gente pode ter uma surpresa muito grande com relação à definição de suplantador. Bom, então os dois filhos nascem, a vida segue e os dois vivem a sua infância e adolescência já alguns conflitos. Ao perceberem, né, que a idade do pai já estava avançada, que Isaac já estava chegando à velhice e que daria a bênção ao primogênito, isso acalorou ainda mais o conflito entre os dois e fez com que Jacó e sua mãe tramassem um plano para que Jacó recebesse essa bênção no lugar de Esaú, que seria o detentor do direito da bênção por ser o primogênito da família. Essa ação de Jacó e da mãe dele provocam em Esaú uma revolta muito grande, provocam um descontentamento muito grande e faz com que Jacó chegue a temer pela sua vida, pois Esaú estava disposto até a matá-lo. Então, recebendo orientações, Jacó foge, some da presença de Esaú e vai para a casa do seu tio Labão e fica lá por 20 anos sem conviver com seu irmão por causa dessa enganação, por causa dessa trama entre Jacó e sua mãe, para que ele recebesse a bênção no lugar do seu irmão. Depois de 20 anos, então, passado esse período, Jacó recebe no coração e recebe a informação de que já era hora, né, já era tempo de ele sair da casa de Labão e procurar um encontro com Esaú e buscar uma reconciliação e buscar então um pedido de perdão para seu irmão. E aí a gente vai ver a seguir dois pontos muito importantes quando se trata de relacionamento, quando se trata de feridas, quando se trata de rompimento de relações
e quando se trata da necessidade de perdão. Vamos juntos então? 2 pontos para a gente refletir sobre o perdão. Primeiro ponto: perdão não se consegue com fuga, né? Perdão não se consegue evitando a presença, evitando estar juntos. O livro de Provérbios fala para a gente que é mais fácil conquistar uma cidade do que o coração de um irmão machucado, né? O coração de um irmão magoado. E se a gente for ver, lá em Provérbios 18, 19, isso fica muito claro para a gente, que um irmão ofendido é difícil de ser reconquistado, é difícil de você receber esse perdão. Bom, o que a gente pode ver é que um afastamento, mesmo que seja por longo tempo, por um longo período, ele não consegue resolver os problemas, ele não traz benefícios algum para essa relação. E a gente precisa ter cuidado, porque fugir ou adiar a resolução de um problema pode agravar ainda mais esse problema, pode trazer consequências ainda piores para um problema que já existe no relacionamento. O que eu preciso fazer então? Eu preciso buscar sabedoria, preciso buscar orientação da parte de Deus, para que Deus fale comigo, para que Deus me ensine, para que Deus fale ao meu coração como eu preciso tomar as decisões corretas para reconciliar com as pessoas que foram ofendidas, com as pessoas que estão machucadas e com as pessoas que precisam me perdoar. Busque em Deus, peça orientação a Ele, para que Ele revele a você como abordar, como fazer, como pedir perdão e alcançar o perdão dessa pessoa. E aí a gente vai para o nosso segundo ponto. Segundo ponto: a falta de perdão nos afasta das pessoas. Quantas vezes a gente evita o relacionamento, a gente evita a convivência, evita participar até mesmo dos nossos encontros de família, porque ali tem pessoas magoadas, ali tem pessoas que ainda não perdoaram, ali tem pessoas que a gente ainda não se reconciliou com ela. E esse afastamento traz um sofrimento muito grande para nós, para quem está ofendido e para toda a família. Se você for ver, a história de Esaú e Jacó mostra para a gente que quando a gente abre espaço para esses sentimentos, para esse afastamento, isso não traz cura, né, para o rancor, não traz cura para a ferida. Pelo contrário, a gente perde momentos preciosos de convivência e de comunhão com a nossa família e com as pessoas que a gente convive. No caso de Esaú e Jacó, a falta de perdão trouxe como consequência 20 anos de afastamento da convivência dos irmãos, da convivência da mãe e, enfim, trouxe um impacto muito grande em anos preciosos que os irmãos poderiam estar passando juntos, poderiam estar convivendo juntos, fazendo juntos, estavam separados e atemorizados um pelo outro pela falta de perdão. E aí nós temos 2 pontos muito importantes dentro desse ponto que a gente está falando, que é o afastamento das pessoas. O primeiro se encontra em Isaías 59, que fala que a falta de perdão, essa barreira que existe entre eu e meu irmão, essa separação que existe entre nós, isso acaba nos afastando também de Deus, né? A gente deixa com que o pecado habite em nosso coração, que o rancor habite em nosso coração, e isso instala uma barreira, instala uma separação entre nós e Deus. E também o livro de Provérbios traz para nós, no capítulo 10, o verso 12, que fala que enquanto o ódio, né, suscita a ira, a contenda, o perdão, o amor cobre uma multidão de pecados. Então esse é o tempo de nós buscarmos restauração, de nós buscarmos reconciliação e tentarmos de todas as formas alcançar o perdão ou perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Para concluir, meus irmãos, eu acredito que Jacó não tinha ideia, não tinha noção do tamanho do impacto, do tamanho das consequências que os atos dele causaram na vida familiar. A gente vê que o descontentamento que o irmão dele teve com ele, o afastamento de Jacó
do seu irmão, da sua mãe, dos seus parentes, tendo que ir para a casa do tio e ficar lá por 20 anos. Como isso trouxe consequências para a família. Até que Jacó resolveu reconciliar com seu irmão, resolveu buscar o perdão, resolveu estar junto novamente com a sua família. Desse mesmo modo, a palavra de Deus nos ensina que é preciso perdoar. É preciso não só buscar o perdão de quem nós ofendemos, mas também e principalmente perdoar a todos que nos ofenderam. A palavra de Deus é muito clara quando nos coloca em posição de obrigação de perdoar. Nós somos obrigados a perdoar aqueles que nos magoaram. Nós vemos em Mateus, em Marcos, em Lucas, várias passagens em que Jesus orienta para que a gente perdoe, para que a gente ande leve, para que a gente não carregue rancor, não carregue ressentimento. Então, quando você vê os 3 evangelhos sinóticos e depois também em João e outros textos do Novo Testamento, o quanto nós somos chamados a perdoar os nossos irmãos. Eu queria destacar um texto de Marcos, capítulo 11, os versos 25 e 26, quando a Bíblia nos afirma que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, o nosso Pai Celestial também não nos perdoará. Olha a seriedade do perdão sobre as nossas vidas. Quando a gente retém o perdão daqueles que nos têm ofendido, nós também não recebemos o perdão da parte de Deus. É preciso perdoar para que sejamos perdoados. Paulo também, lá em Colossenses capítulo 3, os versos de 13 a 15, ele fala claramente que nós devemos perdoar e que acima de tudo deve estar o amor, acima de tudo deve estar o vínculo da perfeição, que é o amor em perdão. Quando a gente perdoa as pessoas, quando a gente ama as pessoas, a gente consegue perdoar, a gente consegue abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa soberba e perdoar aqueles que nos ofenderam, independente do motivo, independente da circunstância. Nós somos chamados a que a paz de Cristo seja o árbitro em nosso coração, que a paz de Cristo decida no nosso coração o que fazer. Arbitrar é isso, tomar a decisão naquele momento e imediatamente. Que Deus nos abençoe, que Deus fale aos nossos corações nessa manhã, que nós possamos refletir a quem nós temos ofendido e a quem nós temos retido o perdão e busquemos reconciliação. Esse é o nosso desafio. O que nos impede de perdoar? O que tem nos impedido de liberar o perdão? O que tem nos impedido de pedir perdão pelos nossos erros? E aí que a gente reflita, cada um com a sua consciência. O que nós podemos fazer diante disso? Como eu posso, diante de Deus, buscar a reconciliação com meus irmãos e pedir para que Deus me perdoe, me absolva das minhas faltas, assim como eu tenho perdoado os meus irmãos, assim como eu tenho perdoado aqueles que caminham junto conosco. Que Deus nos abençoe, que nós possamos viver em comunhão, como irmãos, perdoando uns aos outros, e que a paz de Cristo seja o árbitro em nosso coração, para que em todo tempo nós andemos em novidade de vida, em santidade, em paz uns com os outros e em comunhão com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um excelente domingo, em nome de Jesus. Amém.